Então, no superior da tela deve estar aparecendo aqui a gravação foi iniciada. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai terminar, né, a parte do conteúdo de ignição e iniciar sobre o conteúdo de gerenciamento eletrônico. Então, a gente já veio trabalhando todo o funcionamento do motor, os sistemas do motor, para que eles servem, como eles atuam. E hoje, certo? Hoje a gente está aí completando 72 horas da matéria, que é basicamente equivalente aí a 12 aulas, né? E nessas 72 horas, o que a gente vai falar? Há 3 aulas a gente já vem falando do sistema de gerenciamento eletrônico. Iniciamos com a parte de conceitos, por que veio o sistema de gerenciamento eletrônico no mercado, por que ele foi introduzido, e falamos dos primeiros módulos, né, do sistema de ignição, falamos dos primeiros módulos presentes nos veículos, que seriam os módulos de alta potência, que são os módulos responsáveis pelo sistema de ignição, e após isso a gente começou a falar aí dos seus componentes, né? Falamos de bobina, falamos de vela, falamos de distribuidor, tampa do distribuidor, os testes que podem ser realizados. E hoje vamos falar rapidamente sobre a parte de velas de ignição, né? Então, o que é uma vela resistiva, o que é uma vela não resistiva, todos esses componentes, a partir de literaturas técnicas oficiais, né? De grandes fabricantes, como NGK e Bosch. Vamos dar uma pincelada sobre como funciona o sistema de gerenciamento eletrônico. E, a partir disso, na próxima aula, a gente já vai falar sobre sensores e atuadores. Quais são as funções dos sensores, quais são as funções dos atuadores, como eles funcionam e como eles se apresentam e influenciam o funcionamento de um veículo atualmente, né? Lembrando que os sensores e atuadores acabam substituindo, entre aspas, todos os componentes mecânicos que antes eram presentes no motor. Por exemplo, antes a função de um carburador, né, que era admitir o ar, admitir o combustível, regular a marcha lenta, tudo apenas por pressão positiva e negativa, né? E efeitos físicos, digamos assim, acabam passando hoje por um autoajuste muito mais preciso através dos módulos de gerenciamento eletrônico, onde é colocada a quantia de combustível certa, a quantia de ar certo, fazendo com que o motor tenha um rendimento muito melhor, tenha um ganho de potência e entre outros pontos, beleza? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui no conteúdo. Então, aqui eu trouxe a tabelinha. Na aula anterior, né, a gente falou sobre a parte de vela de ignição. Então, eu vou abrir aqui rapidamente. Aulas virtuais, segundo noturno, motor. Aula de ontem, né? Uhum. Então, a gente falamos sobre essa apresentação aqui e falei rapidamente sobre esses componentes aqui, né? Isolador desgastado, resíduos leves de chumbo, então todos esses pontos estão disponíveis já lá no grupo. E agora eu vou falar um pouquinho diretamente a partir do material que é fornecido pelo fabricante, tá? Caso surja alguma dúvida, daí eu retorno nesse material aqui. Então, eu peguei como referência o material aí da NGK, que é fabricante de velas, cabos e bobinas para as montadoras, né? E também para a linha de reposição. Então, traz aqui, ó, essa tabela traz o modelo de bobinas de ignição disponível, né? Desde os modelos mais convencionais até modelos mais específicos, como por exemplo essa daqui, ó, U6036, que além de ser uma bobina, ela também já está composta os cabos de vela, certo? Uhum. Então os cabos de vela já estão inseridos nela. Vamos ver qual modelo que é esse aí, ó, o U6036, a aplicação Peugeot 206 1.016, motor D4D. Então, traz esse tipo de bobina de ignição. Clio também traz a mesma 1.616, o mesmo motor, né, D4D, também traz esse modelo. A Kangoo 1.016 também utiliza esse modelinho. Então, são alguns dos veículos que utilizam esse modelo de
bobina de ignição. Então é bem interessante você dispor de uma tabela dessa justamente por você ter essa facilidade de pesquisa, né? Mas não é esse o ponto principal de hoje. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre essa parte de diagnóstico. Então a gente vai descer lá no final da tabela, certo? Lá no final da tabela, uma tabela bem comprida, né? E a gente tem aqui, ó, função da ignição. Então, a função da bobina de ignição é transformar a tensão no sistema de alimentação do veículo, que normalmente é de 12 a 14 volts, né, em uma alta tensão. Essa alta tensão pode chegar até 45.000 volts. A alta tensão da bobina, deixa eu aumentar o zoom aqui, assim fica bom. Isso aí. A alta tensão da bobina é conduzida pelos cabos de ignição até as velas, onde é convertida em uma centelha que dará início à reação de queima do combustível. Então, esse daí é um dos pontos. Aqui ele traz uma explicação, né, como que funciona o princípio de funcionamento de uma bobina, né? Então, as bobinas são fabricadas com um grande controle de qualidade, diferente da sua marca, né? O funcionamento da bobina é através de uma indução eletromagnética. Então, o circuito primário, né? Lembrando, o circuito primário é composto por positivo e negativo de baixa tensão. Recebe, né, uma corrente proveniente do módulo de ignição, módulo de gerenciamento eletrônico. Ocorre uma variação do primário para o secundário devido a um fluxo magnético. E com isso, ocorre aí o aumento da tensão. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha lá, enrolamento primário para o enrolamento secundário. Olha a diferença do enrolamento secundário. Claro que os fios são menos espessos, mas em uma quantidade muito maior de enrolamento, né? Uhum. Então, isso daqui é só para a gente ter uma noção. Aqui a gente já deu uma olhadinha, né? Então, tem aqui o pico de alta tensão, tenho aqui a tensão, oscilação residual, energia da centelha representada pela área do gráfico. Então, todos esses pontos a gente já deu uma estudada. Aqui, a bobina de ignição em si, né? Hoje em dia, quando não se trata mais daquelas bobinas lubrificadas a óleo, né? Refrigeradas a óleo, perdão. Elas têm um corpo em PBT, que seria uma espécie de um polímero, né? Injetável. Então, que ele é altamente isolante. No interno, para manter todos os componentes fixos, né? Eu tenho uma resina epóxi. Uma resina epóxi que vai manter tudo adequadamente posicionado. E ainda assim, algumas bobinas, por exemplo, trazem um módulo de ignição aplicadas nelas mesmas. Se a gente for pegar aí as bobinas de ignição, ela tem um módulo de ignição aplicado no próprio corpo dela. Um desses modelos é que o pessoal chama lá de bobina igrejinha, que é utilizado aí nos Gol 1.6, nos Gol 1.6, desculpa, Gol G3 e G4 com motor AP. Então, esses Gol G3 e G4 aí, das gerações mais novas, né, trazem esse tipo de bobina que já é agregado nela um módulo de ignição, que querendo ou não é controlado juntamente pelo sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Então, um módulo controla o outro, certo? Certo. As bobinas de ignição, elas também possuem uma codificação, né? Variam de marca para marca, da mesma forma lá que as especificações da vela de ignição. E aqui a gente trouxe alguns modelos, ó. Por exemplo, a bobina U1, bobina com uma única torre de saída, né? Utilizada em sistemas com distribuidor. U2, bobina com 4 torres de saída, 2A2, alimentado os cilindros gêmeos, 2 saídas alimentam o cilindro I4 e as outras 2 alimentam o 2 e 3. Sistema lá de centelha perdida, né? Sistema que é utilizado, por exemplo, lá na linha Fire, que é utilizado na linha GM fase 2, todo esse modelinho de bobina aí. Bobina U3, bobina com 2 saídas alimentando os cilindros gêmeos, necessário o uso de 2 bobinas. Então tem aqui, né? 2 bobinas, a gente já deu uma olhadinha. O 4, bobina tipo pensil ou tipo caneta, né? Com 2 saídas alimentando os cilindros gêmeos, necessário o uso de bobinas e 2 cabos. Então perceba aqui que é um
um tipo de modelo que é apresentado. E atualmente o que mais se apresenta no mercado é o tipo 5, né? Bobina do tipo Pencil, onde cada vela temos um transformador individual, ou seja, uma bobina por cilindro. Aham. Então, sempre cuidado aí no manuseio, né? Nunca derrubar a bobina de ignição, nunca seja realizado grandes impactos dela. Verificar sempre se a aplicação é correta. Aqui vem os primeiros pontos importantes, né? Então, ó, sempre aperte a bobina com o torque recomendado. Aham. Então, de 8 a 10 Nm, então um aperto máximo aí de 1 kg para que não ocorra trincas nem quebras nessas bobinas, né? Instale o conector sempre verificando o seu alinhamento. E produtos com óleo spray, vaselina, graxa e grafite facilitam a passagem de corrente elétrica e e provocam flashover, que seria isso, fuga de corrente, né? Então tomar Uhum. bastante cuidado para não passar nenhum tipo desses sprays. E aqui a gente tem algumas inspeções e testes, né, que eu vou falar rapidamente, que vai ser mais aprofundado na matéria de diagnóstico. Então, o que eu posso ter de problema numa bobina, no corpo da bobina? Posso ter uma trinca, como desse exemplo aqui, ó, que Aham. ela é causada por vibração normal do motor, no caso, por exemplo, um coxinho do motor quebrado, um suporte de caixa quebrado, ou até mesmo aí por falta de aperto do corpo dessa bobina ao bloco do motor. Oxidação, né? Então, infiltração de água, ataque químico, quando é feita a limpeza aí com materiais muito abrasivos. Desculpa, Ronaldo, você ia falar alguma coisa? Não. Não. Materiais muito abrasivos. Quebra, justamente excesso de torque, ou até mesmo derrubar o componente, né? Olha aqui, quebra das torres. Então aqui dá para a gente Aham. visualizar como que é uma torre internamente, né? Impacto ou manuseio incorreto na remoção do cabo. Então, em vez do pessoal rotacionar o cabo para ir tirando para cima, né? Ele acaba Aham. puxando o cabo de forma lateral e acaba quebrando a torre da bobina. Oxidação, novamente, né? Então, mau contato entre o cabo da bobina e a bobina, cabo de vela e a bobina. Cabo com Aham. oxidação ou infiltração de água. Tem desalinhamento de terminais, geralmente acontece quando é feita a montagem de folga errada ou tem uma folga no conector, alguma coisa do gênero. Derretimento, então derretimento na maioria dos casos é causado por mau contato, seja esse mau contato por folga do conector ou pela bobina ter uma alta vibração. Quebras do conector seria por impactos reais do conector, né? Aham. Trinca na resina epóxi, né, na região de isolamento, seria desalinhamento dos parafusos quando ela é uma peça muito longa, ou aplicação de forças externas excessivas, ou seja, você tem 4 parafusos de fixação, você fixa muito mais um lado do que o outro, acaba atravessando essa carcaça dessa bobina e ela acaba quebrando. Então eu tenho esse probleminha aí também, certo? Entendido. E aqui eu tenho os procedimentos de teste, né? Então, para realizar o teste, devemos colocar o multímetro na escala ohmímetro e de 200 ohms, a escala mais baixa. Observação: como a resistência do primário é muito baixa, devemos sempre certificar que o multímetro está zerado ao juntarmos as duas pontos de medição. Como para Uhum. cada tipo de bobinas temos um ponto específico para medição, consulte sempre o saque da NGK. Para verificar os pontos de medição, o valor de resistência primário deve variar entre 0,2 ohms e 1 ohm. Mas isso varia de bobina para bobina. Se a gente for pegar aqui, ó, o caso do Palio, novamente, não sei se eu tinha mostrado para você ou não. O Palio Fire É, do, mostrou o modelo do, só. do primário isolado aqui, Aham. qual que é o valor que deve ser medido, que tem que medir a ponta dos cabos. Já tinha comentado com você? Não, isso não. Não? Então, ó, quando você vai medir qualquer valor de resistência que seja muito baixo, né, sempre deve Aham. ser desconsiderado os valores de resistência do próprio cabo. Por exemplo, o caso aqui do Palio, ó, você trabalha com uma resistência ideal que seja de 0,5 a 0,7 ohms, né? Ou seja, vamos supor que você tem um multímetro onde os próprios cabos dele fornecem uma resistência de 0,3 ohms. Uhum. Sendo assim,
Quando você vai medir aqui e constata um valor, por exemplo, de 0,8 ohms, você condenaria essa bobina. Entretanto, você não fez a desconsideração da resistência dos próprios cabos. Logo, deveria, né, ser desconsiderado esse valor e você constataria um valor de 0,5 ohms. Por consequência, estaria em bom estado essa bobina de ignição. Certo? Certo. Então, sempre tem que desconsiderar esse valor aí das bobinas de ignição para executar esse tipo de trabalho. Então, quando você... Isso não só para bobina de ignição, né? Mas toda vez que você trabalha com um valor de resistência muito baixo, ou valor de tensão muito baixo, você sempre deve considerar essas variáveis, tá? Para fazer com que você tenha a medida mais precisa possível. Entendido. Beleza? Beleza. Show de bola, então. Então, vamos dar continuidade. Então, aqui também é algo importante, né? Visualizar da seguinte forma, onde percebo que as medidas ele fala ali pino 1 e 3 e pino 70 e 73, né? Então, o que isso quer dizer? É que quando você vai... Desculpa. Quando você vai trabalhar com esses modelos dessa forma, o que deve ser o ideal a ser feito? Você sempre consultar o chicote, né? Então, você vem aqui e consulta o chicote do gerenciamento eletrônico para poder fazer uma boa leitura. Então, tem aqui, ó, pino 1 e 3 e 70 e 73. Vamos analisar aqui, ó. Vou vir aqui novamente no diagrama, né? Acho a bobina de ignição, ó, pino 1 e 3 estão aqui, ó. Tá vendo? Então, 1 e 3 é o conector da própria bobina de ignição. O pino 70 e 73 é do outro lado do chicote, lá na saída do módulo de ignição. Então, essas questões que devem ser analisadas. Ah, mas vou medir entre pino 1 e 3 e 70 e 73. Mas aonde está esse pino 70 e 73? Ele está lá na central de gerenciamento eletrônico. E como que eu vou fazer a visualização disso daí? Vou descer aqui, ó. Vou olhar de frente para o conector. Ah, então é o pino 70 e 73. Vem aqui, esse aqui é o pino 67. Então, 67, 68, 69, pino 70. 71, 72, 73. Então, esses são os pinos responsáveis pela alimentação da bobina de ignição. Então, vou analisar sempre dessa forma, tá? Entendido. Então, vamos lá. E daí o teste para medirmos aí a resistência do secundário, né, que varia entre 4 kΩ a 16 kΩ, dependendo aí do tipo da bobina de ignição. Retornando aqui no caso do Palio, ó, se a gente for ver, o secundário, ele trabalha aqui na casa de 10,4 a 12,8. Então, ele se deve se encontrar sempre nesse valor. Nas tabelas, eu tenho um valor médio, mas esse valor não é o valor específico de cada tipo de bobina e cada aplicação, tem um valor médio, pois se eu medir lá e o valor for muito discrepante do que se apresenta aí, com certeza está condenada essa bobina de ignição, é necessário fazer a substituição. Então, sempre tomar cuidado nesses pontos aí, tá? Entendido. Teste de alimentação, né? Testar nessa alimentação do primário. Na maioria dos veículos, a tensão varia entre 12 e 14 volts. Alguns veículos possuem circuito de potência alimentado por primário da bobina de alta tensão, que chega a 400 volts. Isso daí é o tipo de sistema capacitivo, tá? Que daí a gente não encontra tanto. Você aí que é veraneieiro e opaleiro, você já deve ter ouvido falar daqueles módulos MSD. Não
sei se já ouviu falar Não. deles. Não? Então, deu uma Eu me lembro. pesquisadinha. Esses módulos são módulos de ignição que trabalham dessa forma, hein? Trabalham de forma de sistema capacitivo. Hum, uhum. Dá uma olhada. Eles trabalham com uma tensão Módulo bem capacitivo. Módulo capacitivo. MSD. Uhum. É a marca, né? Uma marca Aham. americana, trabalha com tipo capacitivo. Então, esses são alguns dos testes que eu posso executar. Daí aqui ele mostra como que você vai testar o secundário da bobina, por exemplo, né? Então você pega aqui a Borne, medição teste para medição dos primários, medição do secundário, né? Então ele traz aqui, ó, secundário, então você vai medir a alimentação e vai medir lá a saída da torre. Tem que encontrar um valor entre 8,3 e 11,3 kΩ. Então ele traz o modelinho de cada bobina e quanto que tem que ser o valor em média esperado, certo? Ele trouxe lá de forma geral e aqui ele traz um pouquinho mais dedicado, tá? Uhum. Tá aí. Então, sempre interessante consultar aí que a gente tem basicamente todos os valores a serem especificados. Aqui a função da vela de ignição, a gente já viu na aula passada, né? A função da vela de ignição é conduzir a corrente elétrica para o interior da câmara de combustão, convertendo em uma centelha elétrica, que dará início à queima da mistura ar-combustível, aquela mistura o mais próximo do estequiométrico possível, né? Lembrando lá que o estequiométrico é a mistura ideal entre ar e combustível. Seu perfeito desempenho está diretamente ligado ao rendimento do motor, níveis de consumo de combustível e emissão de poluentes nos gases de escape. E a gente já falou lá, né? Então, BR7, grau 7 para cima, considerado frio, grau 5 para baixo, considerado quente, e grau 6 intermediário. A gente já falou isso aí na aula passada. Tem aqui um sisteminha para visualizar, né, o que seria tipo frio e tipo quente. Tipo quente retém mais o calor, tipo frio dissipa mais o calor para fora da câmara de combustão. E aqui a gente tem alguns pontos, ó. Por exemplo, aplicação incorreta da vela de ignição, que era o ponto que eu queria chegar hoje. Olha lá, a vela deveria ser utilizada uma vela grau 5, certo? Sim. Entretanto, por algum acaso do destino, foi instalada uma vela de grau 7. Logo, olha a carbonização que criou aqui na superfície da vela, certo? Essa carbonização ela se deu justamente pela câmara de combustão ficar mais fria durante o funcionamento do motor. Acaba ocasionando aí algumas criações de fuligens devido muitas vezes à não queima total do combustível no interior do cilindro. Certo? A mesma coisa acontece quando eu tenho uma vela de grau térmico errado. No caso, era necessário usar um grau térmico 7 e foi utilizado um grau térmico tipo 5. Isso vai acontecer o sobreaquecimento no interior da câmara de combustão e, por consequência, na vela de ignição também, fazendo dessa forma com que eu tenho derretimento do eletrodo principal, tenho o derretimento do eletrodo lateral e, em alguns casos mais extremos, pode vir ao caso do derretimento dos pistões também. Então, vamos supor assim, pode ser que o pistão venha a derreter também, em casos mais extremos. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Que tipo de motor que pode apresentar isso aí, professor? Linha GM, motor VHC, equipou lá Corsa, Prisma, Celta, Classic, motorzinho 1.0, motor com uma alta taxa de compressão. Caso seja montado aí de forma errada, a probabilidade de ocasionar um furo no pistão, um derretimento do pistão, é extremamente alto. Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente em rotações mais altas, onde você tem ali um aumento da temperatura do motor, né, devido à sua rotação mais alta e troca de gases mais rápida. Então, tomar bastante cuidado com isso aí para não ocorrer a perda de um motor simplesmente aí por causa de uma vela de ignição inadequada que, querendo ou não, tem aí um custo relativamente baixo, né?
Uhum. Vamos dar continuidade aqui. Então, fatores operacionais, né, que influenciam na temperatura da vela de ignição, proporção da mistura ar-combustível, né, a temperatura da ponta é máxima quando a proporção da mistura ar-combustível apresenta um valor que dá potência máxima à saída. Então, aqui, ó, mistura Uhum. ar-combustível, quando ela chega próximo ao máximo, a temperatura da vela é mais alta. Taxa de compressão influencia diretamente. O RPM do motor, né? E carga do motor. O ponto de ignição, então se o ponto de ignição ocorre antes ou depois em relação aos avanços em graus. E a Uhum. fixação da vela de ignição em relação ao torque aplicado a ela, certo? Então tudo isso Certo. daqui influencia na temperatura da vela de ignição. Mas esses são para parâmetros de engenharia, né? Uhum. Então a gente tem aqui, né, a tensão, quanto maior a folga entre os eletrodos, maior é a tensão requerida para o centelhamento da vela. Por que isso daí? Pense, lembra que eu falei na aula 2 aulas atrás, né? Fora a aula anterior na outra. Mostrei para você lá a parte do arco voltaico. Uhum. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Quanto maior for o distanciamento entre o eletrodo principal e o eletrodo secundário, maior é a tensão necessária na saída do secundário da bobina para que ocorra, né, a queima, ocorra a centelha. Para tal, é imprescindível, né, que seja mantido o ajuste correto da vela de ignição. Uhum. Para você ter uma noção, olha lá. Então a gente tem desgaste versus tensão requerida, né? Então olha Certo. lá. Vela nova, melhor partida, economia de combustível, menor tensão de trabalho. Trabalha na casa aqui, ó, de 12 kV. Certo. Vamos pegar lá uma vela no final da vida útil dela. Já é necessário 17 kV para ocorrer a queima. Agora Uhum. vamos lá, ó. Desgaste excessivo da vela de ignição. É necessário 30 kV. Então, Uhum. basicamente, o valor dobra, quase triplica de uma vela nova em boas condições para uma vela extremamente Uhum. desgastada. Uma vela mais desgastada pode vir a ocasionar aí um aquecimento da bobina de ignição ou até mesmo problemas no funcionamento do sistema de ignição. Então, isso daí também é primordial, por isso que deve ser atentado ao período de troca das velas de ignição, sempre se mantendo aí próximo ao esperado, tá? Se a gente for pegar nos próprios manuais dos veículos, eles trazem isso daí. Uhum. No manual de instrução e manual de uso do carro, ele traz isso daí, né? E é algo que é conferido, né, nas revisões diretamente da montadora. Uhum. Se a gente for pegar aqui, ó, vou abrir o manual aqui, abrir no Chrome, só um instantinho. Ó, aqui eu trouxe novamente aquele manual do Cruz que a gente usou como exemplo na última vez. Vou pegar aqui, ó, vela de ignição. Ver se ele aparece aqui pra gente. Vamos pegar, mas tá piscando bastante. Só um instantinho. Sem problema. Vamos achar aqui, né? Ó, velas de ignição, né? Manutenção preventiva. Então, motor inspeciona vazamentos. Vela de ignição, efetuar a troca. Então, ó. Então, no caso 2, né? Cada 1 ano, efetivar a troca das Aham. velas de ignição do veículo.
Então, ele traz aí... Opa, desculpa. Aqui, ó, velas de ignição trocar. Então, aqui, as atividades a cada 10 mil quilômetros ou um ano. O que seria isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 seria as revisões, né? Então, primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão a cada 10 mil quilômetros. Ou seja, então, as velas de ignição trocar com 100 mil 10 mil. quilômetros. Não, aqui, ó. Aqui é 10 mil. 20 mil, Certo. 30 mil, 40 mil. Então, aqui com 100 Ai, mil quilômetros, trocar as velas de ignição ou um ano de uso do veículo. Então, entendi. provavelmente, as velas de ignição original desse carro devem ser com de irídio. Uhum. Então, a probabilidade dessas velas de ignição serem de irídio é bem grande. Se a gente for pegar aqui, ó, vamos ver aqui, eu tenho motor, potência, né? 140 cavalos. Uhum. Aqui, ó, vela de ignição. NGK, IFR, vamos ver lá. Vamos digitar aqui, lá na nossa tabelinha. Tabela NGK. Pesquisar. Tá aí, ó. Vela aplicação original. Então, motor 1.8, Ecotec, 6 marchas, cruze 140 cavalos, folga 0,7 milímetros, aplicação original. Então, ela não tem aplicação de irídio, apenas aplicação original, certo? Certo. Então, esse daí é o tipo de motor, beleza? Beleza. Então, só para a gente ter uma noção como que ele apresenta, né, para você saber o ponto de substituição da vela de ignição. Uhum. Vamos dar continuidade, vamos voltar aqui onde que a gente estava. Estava lá no final da tabela. Uhum. A gente estava falando aqui, né? Falamos da relação da mistura, relação da folga, que é bem importante manter o ajuste da folga de ignição. E daí eu tenho aqui, né? Ó, vela tipo super, vela resistiva e vela green. O que é a diferença, né? A vela resistiva, ela melhora a recepção de sinais de rádio AM, FM. Então, quando fica aquele ruidinho lá no fundo do rádio, quando você está escutando alguma coisa, né? Ou na comunicação com os telefones celulares, uma influência pode ser até da vela de ignição devido à alta tensão dela, né? Ela tendo uma alta tensão, ela acaba influenciando um alto campo eletromagnético em volta dela e, por consequência, influencia aí nos sinais de baixa frequência. Então, assegurar o correto funcionamento do sistema, injeção eletrônica de combustível e freio ABS. Então, basicamente, todos os sistemas que trabalham com gerenciamento eletrônico apresentam velas resistivas, justamente para não ter interferência desse campo eletromagnético delas em relação aos demais sensores, né? E acaba alterando os valores que são enviados às centrais. Eu tenho um mau funcionamento do veículo, beleza? Beleza. Então, muito importante. A vela tipo Green Plug, né? Que é o modelinho dela. O que ela traz? Ela traz aí o núcleo de propagação de calor, em vez de ser no centro dos eletrodos, ele acaba expandindo para fora. Ó. Então, ele tem aqui o comparativo, certo? Certo. Eu tenho a vela de platina, que daí aqui o diâmetro do eletrodo central é de 0,6 milímetros, e em vez dele ser ali de irídio, ou no material convencional, ele é de platina. Na grande maioria dos casos, de corte a laser, conhecido como modelinho G-Power. E a vela de irídio, que eu já tinha comentado na aula anterior com você, né? Que no interior dela, ela possui irídio no eletrodo principal, que tem uma melhor ignição, ela evita a carbonização da vela, por consequência, ela tem uma maior durabilidade também em relação à troca das velas. Aqui eu tenho uma vela com corte a laser, onde eu tenho uma pastilha de platina, certo? Que recobre o eletrodo lateral e eu tenho um corte mais preciso, que traz um melhor funcionamento para a vela ignição e uma melhor ignição.
Que eu já tinha mostrado para você, né, a diferença da vela de irídio para a vela convencional. E agora aqui uns pontos importantes. Sempre tomar cuidado na instalação da vela para você pegar uma vela de modelo adequado, tanto de temperatura como espessura de rosca e comprimento de rosca, tá, Ronaldo? Para que você não tenha esse tipo de problema aqui, ó, que seria justamente um problema onde você tem uma vela curta, que acaba ocasionando aqui uma junção de resíduos e uma má queima da câmara de combustão, ou uma vela muito comprida, que em casos mais extremos pode até entrar em contato com a cabeça do pistão, e vindo aí a fechar o eletrodo. Fechando o eletrodo, você acaba tendo aí uma falha naquele cilindro. O cilindro deixa de funcionar, certo? Então, ajuste da folga. Então, ajustar a folga de acordo com o manual, né? A gente já deu uma olhadinha na aula anterior. Nunca trabalhar ali forçando o eletrodo central para não ter perigo de quebra da parte cerâmica, né? E acabar condenando a vela. E outro ponto bem importante é a relação no instalar a vela de ignição, tomar bastante cuidado, né? Montar sempre com motor frio e ver se ela tem o assentamento plano com a utilização de gacheta ou se ele tem um assentamento cônico com utilização sem a gacheta. E aqui ele traz o torque, né? Tem o torque plano, utilização da gacheta, que seria aquele anelzinho metálico que vai para fazer o assentamento e a vedação da compressão, ou assento cônico que não ocorre a utilização da gacheta. Sempre utilizar o torquímetro para fazer a aplicação dela para não ocorrer esse tipo de problema aqui, ó, que acaba sendo separado, né, o castelo da rosca e a vela de ignição deixa de funcionar de maneira correta e você tem aí grandes dificuldades também para retirar esse componente que está rosqueado ali, muitas vezes sendo necessário até tirar o cabeçote em casos mais extremos. Outro ponto bem relevante é que na caixa da vela de ignição, na grande maioria dos casos, ela já traz ali o torque especificado para a mesma. Então, o diâmetro de rosca, quanto maior for o diâmetro da rosca, maior é o torque especificado, né? Lembrando que isso aqui é o diâmetro da rosca e não o diâmetro do sextavado, da chave que vai ser utilizado. Então, tem aqui um diâmetro de 10 milímetros, vou pegar um de 14 milímetros para a gente poder fazer um comparativo, né? Então, 14 milímetros com gacheta, eu tenho um torque diferente para cabeçote de ferro fundido e para cabeçote de alumínio. E aqui eu também tenho 14 milímetros para sem gacheta, também cabeçote de ferro fundido e cabeçote de alumínio. Como a gente já sabe, né, a grande maioria dos veículos atualmente utiliza cabeçote de alumínio, devido a ter uma fabricação mais fácil, uma usinagem mais fácil, uma melhor dissipação de calor. Entretanto, sabemos aí que o alumínio, em relação ao ferro fundido, né, tem uma dureza muito menor, ele é muito mais dúctil e acaba se deformando também mais facilmente. Para tal, é utilizado aí um torque menor. Olha lá, torque do cabeçote de alumínio, 2,5 a 3 quilos, 3 kgfm, né, ou 25 a 30 newtons. Enquanto do ferro fundido, de 2,5 a 3,5. Então, basicamente, aí eu tenho 500 gramas a mais de torque. Nossa, professor, mas 500 gramas é tão pouco. Porém, é o suficiente para você chegar aí a deformar um cabeçote, num caso mais específico. Enquanto quando eu não tenho gacheta, que o assentamento é cônico, eu já reduzo consideravelmente o meu torque. Veja lá que o torque que trabalhava de 2,5 a 3,5 kgfm, ele já vai trabalhar de 1,5 a 2,5, e no cabeçote de alumínio eu tenho uma queda mais significativa ainda, trabalhando na casa de 1 a 2 kgfm de torque. Então, tomar bastante cuidado no momento de fazer a manutenção, fazer a verificação do componente, né? Se ele está funcionando de maneira adequada, qual é o tipo do cabeçote que você está fazendo a aplicação, e todos esses componentes, todos esses pontos são específicos para um bom funcionamento, beleza? Beleza. E aqui a gente tem alguns casos, né? Então, olha lá, final da vida útil. Então, a vela ela tem uma coloração marrom, cinza ou castanho, levemente amarelado, folga entre os eletrodos aumentado,
eletrodo levemente arredondado, no caso de uso de etanol ou GNV. Então, aqui, uma vela que trabalhou até o final de sua vida útil. Carbonização seca ou úmida. Qual que é o problema que ela traz? Dificuldade na partida, motor falha principalmente em marcha lenta. Então, eu tenho aqui porque ela acaba sendo coberta por resíduos, né, da própria queima, ou, no caso aqui, quando ela está úmida, de óleo lubrificante. E eu tenho aqui N condições de causa, né? Então, vou deixar aqui para vocês estudarem posteriormente, fazerem a leitura após o fim da nossa aula. Aqui eu quero comentar de uma maneira um pouquinho mais rápida. Superaquecimento e pré-ignição, ou seja, a ponta do isolador se apresenta esbranquiçada. Então, o isolador é esse material aqui, tá, Ronaldo? Então, esse material, eu vou até circular ele aqui, ó, que ficou amarelinho, então esse daqui. Com grânulos ou pontos pretos na superfície. Em casos extremos de pré-ignição, o eletrodo pode ser fundido e desaparecer completamente, levando a função do isolador, podendo inclusive furar o pistão. Então, aquilo lá que eu comentei com você, aqui são casos extremos realmente, olha lá. Basicamente, eu perdi a vela de ignição e há uma probabilidade grande também de ter perdido o motor do veículo, se é necessário fazer até mesmo uma retífica completa do mesmo, fazer aí um aumento de diâmetro de cilindro, uma troca de jogo de pistões, entre outros pontos, tá? O motor pode estar batendo pino e apresentar perda de desempenho em altas velocidades, em subidas ou em cargas elevadas. A perda de potência do motor, a temperatura na câmara de combustão sobe rapidamente, podendo ainda causar danos ao pistão e ao motor. Beleza? Beleza. Vamos lá, dar continuidade. Aqui, então tem aqui, né, desgaste excessivo, eletrodo com desgaste acentuado, vou trazer dificuldade na partida, perda de desempenho. Então, muitas vezes, quando você não faz a troca no tempo adequado da vela de ignição, não vou fazer a troca porque é caro. Entretanto, você acaba gastando esse valor em combustível, ou até mesmo mais. Então, tem que tomar cuidado com essa situação, sempre indicar ao cliente fazer a manutenção preventiva, sempre falar para o cliente, indiferente do que seja o componente, uma manutenção preventiva é sempre mais barata que uma manutenção corretiva. Então, isso daí a gente tem que implementar na mente dos nossos clientes, até porque muitas vezes uma manutenção preventiva também é mais barata que uma manutenção corretiva. Beleza? Imagine o cliente com preguiça de trocar, acaba estragando todos os pistões. Sim. Era só trocar o jogo de vela lá, talvez o cabo, a bobina, vai ter que trocar tudo e ainda mandar retífica os pistões. Exatamente, entre outros pontos, né? Então, tempo do carro parado, necessidade de alugar ou alocar um carro ou se deslocar de Uber, né? O próprio incômodo. Entendido. Beleza? Então, vamos lá. Isolador trincado, né? Então, aí ocorreu um posicionamento errado da vela de ignição ou uso de uma chave de ignição inadequado. Então, quebras ou trincas, o que vai acontecer? O motor falhando na fase de aceleração ou em baixas rodações. Então, perceba que os problemas na parte de vela de ignição, basicamente todos vão apresentar aí falhas no motor ou instabilidades em baixas rotações, tá? Beleza. Excesso de torque, ruptura na rosca ou na canaleta e deformações excessivas, tanto na arruela de vedação quanto no sextavado, né? Então, tenho aí deformação tanto na gacheta quanto no sextavado. Então, vou ter dificuldade na remoção da vela, de ignição no cabeçote e ruptura, né, da rosca na instalação. Então, caso chegue a sair essa peça, eu tenho uma dificuldade muito grande para tirar essa rosca aí
do componente. Então, tomar bastante Mas cuidado com isso aí. Encharcamento da vela, né? Então, a vela realmente ela fica molhada, fica encharcada com combustível. Aí você tem um problema, com certeza, aí de parte de carburação. Você tem um problema de muito combustível em marcha lenta. Ou se tem problemas aí, caso acontecia bastante, linha GM fase 2 aí, Prisma, Celta, Corsa, versão 1.0, que acontecia? Esfriava, a pessoa utilizava álcool, sistema de gerenciamento eletrônico, acionava a partida frio de forma automática, sem problema nenhum. Porém, quando esquentava, por mais que o veículo estivesse com etanol, mas estaria mais quente, ou tivesse trocado o combustível para gasolina, o que acontecia? Bastava a temperatura estar um pouco mais quente de um dia para o outro. No momento da partida, além de ser injetado o combustível da vela de ignição em si, o combustível do eletroinjetor em si, era também injetado o combustível da partida frio, fazendo com que a mistura ficasse extremamente rica a ponto do motor nem entrar em funcionamento e acabar ocorrendo o encharcamento da vela. Então, fica afogado? Fica afogado. Isso que é o afogar o carro. Você não afoga o carro, você afoga a vela. Entendi. Então, por isso que o veículo não entra em funcionamento. Porque daí acaba ocorrendo, entre aspas, um isolamento ali, né? E daí o motor não funciona. Não tem aquele rompimento ali do dielétrico do ar, não ocorre a centelha, por consequência não ocorre a queima. Então, pode ser esse tipo de problema de sensor de temperatura de ar admitido, problema em TPS pode ocasionar isso daí, problema no carburador quando é um veículo carburado, outro problema na linha de combustível. Então, quando você tem uma pressão excedente na linha de combustível, está com algum problema ali no regulador de pressão da flauta, né, do tubo distribuidor, né, ocasiona esse tipo de problema também. Aqui a codificação das velas, né? Então, ela traz aqui, esse aqui é o tipo de codificação da NGK, né? Onde ela traz as primeiras duas letras, diâmetro da rosca, certo? E medida do sextavado. As duas segundas letras, né? A característica de construção. Então, se ela é resistiva ou não é resistiva, por exemplo. O número central aqui é o grau térmico, então perceba que da NGK ela varia do grau térmico 2 até o 13. Então, extremamente quente até extremamente frio. E é o comprimento da rosca. Então, aqui, né, E, H, L. Então, a letra que vem depois do número é o comprimento da rosca, e as duas últimas letras as características principais dela. Então, se ela é uma vela com eletrodo lateral, se ela é uma vela com eletrodo de platina, se ela é uma vela com eletrodo de irídio, então tudo isso daqui vem especificado nas duas últimas letras, tá? Entendido. E aqui a gente tem, ó, novamente, ó, outro tipo de classificação do método simplificado. E aqui classificação da série de Iridium, né? E esse daí, dessa forma você consegue especificar a vela que está sendo montado lá. No caso, por exemplo, de efetuar um diagnóstico. Precisa efetivar um diagnóstico que o veículo teve uma quebra no motor e a garantia afirma que não vai cobrir isso daí, pois a vela de ignição instalada lá é inadequada. Você precisa emitir um laudo disso daí. Como que você vai fazer a emissão desse laudo? Você vai pegar uma tabela dessa daí, vai olhar a vela de ignição que está lá, vai interpretar com essas referências e vai conseguir grau térmico, modelo da vela, vai olhar no manual do fabricante e ver se essa vela que está montada lá atende ou não atende às necessidades daquele motor. E se ela pode vir a causar esse tipo de defeito também. Certo? Entendido. Então, tudo isso daí também é relevante. E aqui eu tenho alguns testes, né? Então, eu vou testar a resistência de isolação, porém essa resistência de isolação só pode ser feita com um equipamento específico, que é o megômetro. Então, o pessoal muito restrito tem esse tipo de modelo. O que a gente mais utiliza, né, é o centelhador. O que seria o centelhador? Existem modelos
que você acaba alimentando essa vela de ignição fora do veículo, né, com o próprio cabo dele fazendo o cilindro falhar e ver se essa centelha está ocorrendo. E É. existem alguns outros modelos de centelhador que você coloca ligado em série para você acabar vendo isso daí. Então, vou colocar aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui no YouTube, ver se tem algum vídeo. Que são equipamentos que você coloca em série ali no cabo de vela e você consegue ver a vela de ignição em si, você consegue ver a centelha em si e saber se ela está adequada ou não está adequada a esse tipo de ponto. Uhum. Vou colocar aqui para você compartilhar com você aqui. Ó, dê só uma olhadinha aí. Olá pessoal, como eu tinha falado anteriormente, vou fazer agora um vídeo usando o centelhador para você ver como é que funciona na prática, certo? No caso dessa bobina aqui, é uma bobina de 3 pinos, ela não tem módulo integrado, tá certo? Também não dá para medir com multímetro, pode tentar aí à vontade, certo? Você não tem como medir o secundário no caso dessa bobina, tá? Então aqui é o seguinte, só com o Space Test ou com um osciloscópio no caso, tá? Bom, enfim. Então, aqui, no caso dessa bobina de 3 pinos, o que você faz? Você pega um par de fio desses, tá? Não tem polaridade, liga lá em 2 terminais externos da bobina. O terminal do meio, que é o aterramento, no caso, você vai ligar, se essa bobina tivesse ligado no carro, esse terminal do meio aqui, ele é ligado no terra, negativo bateria chassi, tá? Aqui no caso, como eu poderia até ligar um fiozinho daqui para o negativo aqui da bateria. Mas para poupar meu trabalho e sem problema nenhum, eu posso ligar, no caso, a garra negativa do aparelho e ligar direto aqui, tá certo? Lembrando que todos os fios aqui, todos os pares de fio, tá vendo? Todos eles têm a mesma voltagem e a mesma pulsação, certo? Então, no caso, esse preto aqui é um negativo que não é constante, é um negativo pulsante, como é no caso aqui esse verde aqui. O mesmo pulso negativo que tem nesse verde, tem no preto também, tá? E é assim sucessivamente em todos os cabos do PWM, do Space Test, tá? Então você tem um equipamento... Ó, então isso daqui é interessante, veja, Ronaldo, que essa bobina de ignição em si, ela trabalha com pulso PWM, certo? Que é Aham. um tipo de onda, entre aspas, digital. E daí esse equipamento ali, ele é o responsável por emitir esse tipo de sinal, e ali embaixo que vai estar o centelhador, tá? Uhum. Simples, você pode usar de qualquer maneira que ele vai funcionar. Então vamos lá, liga na bateria, beleza? Liguei um parzinho de freio, qualquer um deles, nos terminais exteriores. E no caso, para simplificar a instalação, usa a garrinha preta no terminal do meio, beleza? Então aqui a gente já está com o centelhador, vou apagar a luz. Ó, então aqui está o centelhador, ó. Você consegue ver até qual que é o comprimento que vai ocorrer dessa ignição para ver se ela está funcionando de forma adequada ou não, tá? Então você consegue testar tanto a bobina quanto você consegue testar a vela de ignição em si. Para ficar fácil de enxergar. E aí a gente vai começar a fazer o teste aqui, beleza? Vamos lá. Bom, então agora já vamos ligar. Então vamos lá. Põe aqui bobina de ignição e da RPM. Tá? Então aqui está ligado. Fonte funcionando. Vamos abrir. Ó, perceba que é ele que está distanciando esse fuso, tá? Ele vai distanciar, distanciar até o limite que essa ignição consegue fornecer de centelha, que ela consegue romper aquele dielétrico do ar, certo? Bom, não dá choque, tá? Pode pegar aqui um da choque. Vamos lá. Olha essa bobina aqui. Certo? Beleza?
Aí você já viu, você que dá facinho, dá 30 kV aqui, 30 mil volts, tá? Eu vou deixar ela fechadinha com 20, vai dar uns 20 mil volts aqui. E aí você pega esse outro fio aqui, deixa eu mudar de mão aqui. Você pega esse outro fio e passa na bobina, tá? Então você vai aqui, passa na bobina, mas não tá furado, tá? Aqui, se você encostar, logicamente vai pular faísca, que é da lata, tá vendo? Da carcaça da vela, tá certo? Então você vai passar aqui no corpo da vela, tá? Beleza? Encosta aqui, vê se não tá com curto, passa aqui, ó, tá vendo que dá dando um choquinho que tá no negativo mesmo, tá? Então aqui, ó. Ó, essa pequena faísquinha, isso acontece, viu? Isso aqui, tá vendo aqui, ó? Pequeno. Aqui, ó. Isso daí é isolação, não tem jeito. Sempre você vai. E quanto mais você abre, mais fuga de corrente vai dar. Por isso que vamos supor. Vou fechar aqui, vou deixar com 10 milímetros, tá? Vou deixar com 10 milímetros agora. Vamos ver? Aí, tá? Tem sempre uma faísquinha ali. Nada estranho. O que não pode ter, isso é normal nas lâminas da bobina, tá? Aqui no corpo da bobina, aqui nessa chupeta que vai encaixada dentro do cabeçote, aqui não pode. Essa região que ele chamou de forma grosseira de chupeta é quem faz a vez do cabo de vela, tá? Então, quando você vai testar um cabo de vela, também pode ser testado da mesma forma. Não pode ter faísca não. Se tiver, logicamente o carro vai falhar. Você vai acelerar e o carro vai falhar. Beleza? Então é assim que se faz o teste com o centelhador da Untrax ou Ignitor, juntamente com o PWM. Liga na bateria, certo? Conecta na bobina. Cada bobina tem uma conexão diferente. Hoje em dia você tem que ter ou esquema elétrico ou na hora você está com o veículo na oficina, você faz o teste, tá certo? Lá dos conectores, você liga a chave de ignição. Tranquilo? Uhum. E tem alguns outros modelinhos, ó. Pra você dar uma noção, que daí você visualiza diretamente Cilindro? no cilindro. Você não precisa retirar basicamente ele. A gente até tinha um modelinho esse daí no Senai, mas acabou estragando esse equipamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, uma forma prática de ser feita é dessa forma aqui, ó. Agora eu vou colocar as cartas na mesa. Hoje mesmo eu vou liberar o seu acesso àquela que eu julgo. Então é só. Eu vou dar uma pausa e vou encaixar as outras quadras. Me ajuda a entender uma coisa. Como é que você consegue ter um smartphone, um aparelho de celular e não conseguir fazer? Tá, não importa. Ó, tá vendo a centelha na vela aqui? Então a gente tem essa banca de simulação lá na nossa unidade, tá, Ronaldo? A gente vai fazer os testes, vai ver todo esse funcionamento lá. Então aqui é só para você ter uma noção. Então vamos lá, vela resistiva, né? Então a vela resistiva eu consigo ter uma noção, né, de quanto que é a resistência dela. Ela deve apresentar uma resistência aí de 3 a 7,5 kilo ohms, tá? Em alguns tipos de vela, resistência até de 1 a 2 kΩ para a linha Volkswagen, Audi, Fiat, Skoda, por exemplo. Então eu tenho esse exemplinho, ou até 10 kΩ aí para a linha Kia ou Hyundai. Mas eu consigo fazer esse teste de mínimo. Se a resistência for muito grande, eu tenho um problema na vela de ignição. Porém, entretanto, se a resistência for muito baixa, eu também tenho um problema na vela de ignição e a mesma é necessária que seja substituída, tá? Professor? Pode falar. Não, achei que tinha dado uma cortada. Ah, não. Então, aqui a gente já comentou, né? Em relação às velas, em relação da parte da substituição da vela de ignição. E agora vamos falar um pouquinho sobre os cabos, né?
Então, qual que é a função do cabo de ignição, né? É conduzir a corrente elétrica sobre uma alta tensão produzida pela bobina ou transformar até as velas de ignição sem permitir as fugas de corrente, que era o caso que ele estava testando ali naquele centelhador, né? Os cabos de ignição têm seguido o desenvolvimento dos veículos, principalmente com o uso da eletrônica embarcada e com o aumento das taxas de compressão dos motores, fazendo que seja necessário tensões elétricas cada vez maiores, né, para romper lá o dielétrico do ar e que seja, digamos assim, retido a maior quantidade possível de interferência por radiofrequência, né, que é o que ocorre durante a passagem da corrente e da tensão no interior do cabo. Então, a alteração na forma das carrocerias também influi no desempenho dos veículos, já que buscam um menor coeficiente de atrito, o que tem provocado a diminuição da área frontal do veículo, elevando a temperatura no compartimento. Além disso, os cabos devem ser projetados para resistir a ataques de combustíveis e solventes. Mas vamos ver aqui qual que são os modelinhos que eu tenho, né? Então, os cabos são confeccionados de duas formas, com terminais resistivos, cuja codificação se inicia pela letra ST, isso a gente falando para modelos NGK, né? E os cabos supressivos de fio de cromo, que se iniciam pela letra SC. Então, o que é o cabo supressivo e o que é o cabo resistivo? Então, no caso aqui do modelo tipo ST, o que eu tenho? Eu tenho uma capa protetora de silicone, o conector para o cabo, um corpo terminal isolante, um resistor de fio níquel-cromo, então um fio resistivo de níquel-cromo, uma blindagem metálica na ponta, então aquele fio, é esse tipo modelinho aqui, ó, que tem uma blindagem metálica na ponta dele, certo? E o conector para vela, então esse é o tipo ST. Já o tipo SC, o tipo supressivo, eu também tenho um fio resistivo de níquel-cromo, certo? Qual que é a diferença? Eu tenho uma fibra sintética de Kevlar, tenho um revestimento de borracha, tenho uma camada de partículas ferromagnéticas, tenho um isolamento de borracha, certo? E depois eu tenho um recobrimento com silicone. Então, os cabos são homologados pela montadora que possuem as seguintes características: ótima supressão de ruídos e interferência, ótimo condutor elétrico que gera uma ignição sem falhas, economia de combustível, durabilidade em condições extremas e resistência mecânica. Como que é o teste que eu vou fazer para saber se esse cabo está em boas condições ou não? Para efetuar o teste de ignição novos ou usados, deve-se utilizar um multímetro na escala ohmímetro. O valor de resistência ohmica deve ser medido entre os terminais do cabo na escala de 20 kΩ. Então, você pega uma ponta que vai na bobina, né? Ou no distribuidor, e a outra ponta que vai entrar em contato direto com a vela de ignição. Para os cabos tipo ST, ou seja, os cabos resistivos, mas não supressivos, o cabo de vela tem uma resistência de 4 a 8 quiloohms, né? Só que isso a gente está falando no caso de um veículo que utilize distribuidor. Se o veículo não utilizar distribuidor, eu vou ter essa resistência aqui, ó, que é uma resistência de 1 a 3 quiloohms, que é qual isso daí? O cabo que vem da bobina para o distribuidor. Então, aquele cabo que sai lá da bobina de um pino, de uma torre, e vai para o distribuidor, ele vai ter esse valor de 1 a 3. Mas vamos supor que ele saia, né, da bobina para a vela, diretamente. Eu vou ter uma resistência de 4 a 8 quiloohms, certo? Da mesma forma que se ele saísse do distribuidor para a bobina também. Do distribuidor para a vela. Beleza? O outro modelinho que eu tinha, cabos resistivo tipo supressivo. O que eu tenho? Eu tenho uma média, né, que varia de acordo com o comprimento do cabo.
Sendo assim, eu tenho 7,5 quiloohms para cada metro do cabo. Sendo assim, se eu tenho 2 metros de cabo, que é algo extremamente considerável, né? Eu vou ter uma média aí de 15 quiloohms de resistência, tá? Lembrando que eu vou estar trabalhando aí numa margem de mais ou menos 40. O que seria esse mais ou menos 40? Então, se a gente for pegar lá, né, 7,5 vezes 40%, eu vou ter um valor aí de 3 quiloohms para mais, 3 quiloohms para menos. Então, ele vai variar de 4,5 até 10,5. Então, posso ter essa faixa de variação também, beleza? Aqui, instrução para remoção, né? Sempre trabalhar aqui pegando na parte metálica ou na parte emborrachada, nunca puxando ou empurrando pelo cabo de vela. Sempre tomar cuidado aqui com a parte da blindagem metálica, nunca amassar, deformar ou cortar ela. E aqui eu tenho alguns casos e algumas falhas, né? Por exemplo, o manuseio, o aspecto do cabo, corte na capa. Então, vou ter aqui fuga de corrente, consequentemente falhas no desempenho do motor. Oxidação, formação de zinabre, né? Então, vou ter problema na passagem da corrente elétrica, o veículo vai ter uma queda de funcionamento. Atrito ou derretimento do cabo, então ele está ficando em contato com uma parte metálica e ocorrendo uma fuga de corrente nessa região, ele vai fechar curto, ou está em contato com uma região extremamente quente, também vai ter aí um derretimento dessa região, uma fuga de corrente, uma falha de ignição e um aumento de consumo de combustível por consequência. Então ele tem aqui as formas corretas do manuseio, né? O cabo deve ser manuseado através da região do terminal, nunca pelo fio. E antes de retirar o cabo, gire o terminal para facilitar a desinstalação. Aplicar força no mesmo sentido da vela de ignição. Então sempre gira e puxa o cabo, mas sempre na vertical. Nunca causa uma inclinação para não ter perigo de arrebentar o cabo ou até mesmo quebrar o isolamento da bobina de ignição. Certo? Alguma dúvida até aqui, Ronaldo? Ronaldo, tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Então tá beleza. Se você não tiver dúvida nessa parte do cabo e os diagnósticos que a gente fez nas velas de ignição, eu vou deixar por aqui e na próxima aula a gente inicia diretamente com o gerenciamento eletrônico, falando da parte de funcionamento, sensores e atuadores. Beleza. Pode ser? Uhum. Então, daí eu vou disponibilizar a vídeo de hoje e esse material lá no grupo, que é o mesmo que foi disponibilizado na aula passada, debater sobre isso, e daí a partir disso a gente já vai entrar aí na parte de gerenciamento eletrônico propriamente dito. Beleza. Tranquilo? Então, beleza. Então, se não tiver dúvida, eu finalizo por aqui, e daí a gente conversa lá no grupo. Certo? Tá bom. Certo, senhor. Beleza, abraço. Abraço, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.